Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Vamos falar sobre CBF, que ainda não tomou decisão se o jogo do Flamengo contra o Corinthians na Copa do Brasil vai ser adiado ou não. Vamos falar um pouquinho também entre Corinthians e São Paulo. E Timão prepara uma nova contratação, um atacante midiático para 2025. Vou trazer essa informação e muito mais para vocês aqui neste vídeo. Peço humildemente para você ficar aqui até o final do vídeo, para você sair daqui totalmente atualizado sobre tudo que acontece com o Coringão, nosso clube do coração, tá, fiel? Peço também humildemente para vocês deixar o seu like e se inscrever nesse canal. É importante que isso aconteça para a plataforma espalhar esse vídeo para mais corintianos, certo, fiel? E já se inscreva também, já passamos dos 31 mil inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à colaboração de vocês. Combinado, fiel? Chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque a CBF até agora não tomou uma decisão se vai mudar a data entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil ou não. É isso mesmo, tá, fiel? O Corinthians mandou até um ofício para a CBF dizendo aí que não aceitaria uma mudança de data. Lembrando que o Corinthians está em 3 competições e tentou escrever o Memphis Depay por questões de hora. A CBF não aceitou a inscrição hoje, que podemos dizer que foi a nossa melhor contratação. Mesmo que ainda futebolisticamente ele esteja em fase de adaptação, foi a nossa melhor contratação e nos ajuda muito o Memphis Depay. E ele não pode jogar a Copa do Brasil por questões de hora. O Flamengo será gravemente prejudicado pelo calendário, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, tá? O Flamengo deve perder de 8 a 9 jogadores, porque tem jogadores convocados para a seleção brasileira, para a seleção do Uruguai, para a seleção do Chile. Juntando no montante todo, o Flamengo deve perder aí os seus 8, 9 jogadores por convocação. Mas o Corinthians, ele não tem nada a ver com essa história. E o que me deixa frustrado é porque a CBF até o momento não bateu o pé, não disse, olha, não vamos mudar a data, é essa data e pronto, acabou. CBF ainda está, vamos dizer assim, analisando se será mudada a data ou não. Fiel, vou ser bem sincero aqui com vocês, tá? Vocês podem me achar até um pouco, passar um pouco da conta, ou ser até um pouco ignorante na forma de falar. Porém, se a CBF trocar a data da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, se eu fosse o Corinthians, eu nem entraria em campo, tá? Eu nem entraria em campo, porque tudo pro Flamengo é benéfico. Tudo pro Flamengo a gente vê que tem algo estranho. Vão me desculpar, mas a questão do VAR também tem muita coisa estranha relacionada ao Flamengo. Agora a questão de data, se não pode para ninguém, não pode pro Flamengo também. As coisas têm que ser assim, tá, fiel? E se caso a mudança de data acontecer, o Corinthians tem que tomar providências, vamos dizer assim, radicais. E no caso, eu acredito que o Corinthians não deveria entrar em campo, porque as coisas não acontecem com outros times. Então, se fosse um exemplo, vamos dizer assim, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, que tivesse vários jogadores convocados para representar as suas seleções, jamais, eu repito aqui, jamais a CBF iria pensar em trocar a data. Fiel, foi questões de hora que o Memphis Depay, o Corinthians não conseguiu escrever o Memphis Depay na Copa do Brasil. O Corinthians mandou uma carta, mandou um ofício para a CBF, olha, o problema não foi nosso, o problema foi de documentação, problema de fuso horário, a gente contratou o jogador bem antes, o problema foi apenas fuso horário, são poucas horas, aceita a inscrição do jogador e a CBF não quis. Então agora, por questão de data também, se fazer para um tem que fazer para todo mundo. E o Corinthians já mandou um ofício requisitando que não aceitará caso mude a data da CBF, e a CBF ainda não tomou uma decisão. Não estou dizendo aqui que vai ter alteração de data, tá, fiel? Pode ser que a data siga a mesma. Estou dizendo aqui para vocês que a CBF, até o presente momento, ela não bateu o pé, dizendo que, olha, não vamos alterar a data. Tudo está indicando que a data não será alterada. Mas a decisão final, ela é do presidente da CBF, e essa decisão ainda não foi tomada, o que me deixa, querendo ou não preocupado, mas chateado por tudo que acontece, tá, fiel? Caso, mas é o Corinthians, o corintianeiro, você tá com medo do Flamengo, você tá chorando do Flamengo jogar com o time titular,
Cara, a gente bateu no Flamengo com o time titular dentro da Neoquímica Arena, com o time titularzinho. O Flamengo saiu da Libertadores contra o Peñarol com o time totalmente titular. O Tite, se eu não me engano, já até caiu de cargo com o time titular do Flamengo. O time titular do Flamengo vem em decadência. E estou dizendo isso com todo o respeito à torcida do Flamengo, com todo o respeito ao elenco do Flamengo. A gente tem que respeitar o Flamengo. É um grande time, não só futebolisticamente falando, mas em questão de tradição também. O respeito, ele tem que existir. Aliás, o respeito tem que ser mútuo. Porém, o que acontece nesse exato momento é que a CBF ainda ela não tomou uma decisão referente à data, se vai alterar ou não. E eu estou de olho, tá, fiel? Qualquer informação que tiver referente à data, mudança de data ou não, eu trago para vocês aqui no canal do Corintianeiro no vídeo da tarde. Lembrando que voltamos com a nossa programação normal, um vídeo cedo e outra tarde. De repente aí, se sair um vídeo um pouquinho mais tarde, é questão de final de semana, tá, fiel? Sábado, domingo, de repente a gente solta um pouquinho mais tarde, igual esse aqui vai sair um pouquinho mais tarde, mas voltamos com a nossa programação normal. Combinado? Então, comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, tá? Fiel, vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola. Muitos estão me perguntando sobre o atacante midiático que o Corinthians deve contratar no ano de 2025. O Corinthians quer mais um atacante, vamos dizer assim, reconhecido mundialmente para 2025, para alavancar ainda mais o seu marketing, tá? Então o Corinthians ele está muito agressivo no mercado da bola, ele está vendo o que o Memphis Depay está trazendo de lucro, de retorno, por questões de via marketing. Já, por exemplo, o Corinthians vendeu direitos de transmissão de TV para a TV holandesa, tá? Então todos os jogos do Corinthians, que o Corinthians jogar dentro da Neoquímica Arena, vai ter transmissão para a Holanda, tudo efeito Memphis Depay, tá? O Corinthians também está negociando com mais 3 países estrangeiros por causa do Memphis Depay. Lógico, o Corinthians é reconhecido mundialmente, mas antes da chegada do jogador, o Corinthians não ia vender transmissão de jogo para a Holanda ou para mais 3 países diferentes. Então o Corinthians, fora a venda de camisa, fora a venda de faixa, que está uma coisa absurda, está até em falta nas lojas a faixa do Memphis Depay, segundo as últimas informações que eu recebi, tá? Eu mesmo tentei adquirir uma camisa oficial do Memphis Depay, estava em falta, pelo menos aí no site em que eu olhei. Então é um jogador que, por exemplo, ele traz muito retorno ao nosso timão, o Coringão. E o Corinthians vendo isso, é lógico que desperta o interesse de você ter mais um ou mais 2 jogadores midiáticos aí que te dá, vamos dizer assim, essa recompensa financeira via marketing falando, tá, fiel? Fora que é um baita jogador futebolisticamente também. Ah, Corintianeiro, mas agora no início ele não fez gol, mas deu uma ótima assistência para gol, um cruzamento do Garro em que ele domina a bola sem dificuldades nenhuma, traz para a linha de fundo, vai para trás, volta para frente e toca para o Pedro Henrique. Só parar o pé e fazer o gol, uma baita assistência do atacante. E eu tenho certeza que o jogador, com o passar do tempo, obviamente vai ser titular desse time e vai nos dar muita alegria aí o Memphis Depay, que é um baita de um atacante. Então o Corinthians pensa seriamente em adquirir outro atacante midiático. Corintianeiro, qual é o nome deste atacante midiático que o Corinthians quer negociar para 2025? Fiel, é muito cedo a gente chegar aqui e ficar especulando nomes, tá? Seria até uma forma, vamos dizer assim, de ludibriar o torcedor, porque obviamente que ninguém sabe quem é este nome. Muitos estão falando que o Corinthians já tem alguns nomes em mente, mas ninguém sabe. O que me chega mais perto da minha cabeça seria o Gabigol, tá? E mesmo assim, o Gabigol seria esse jogador midiático dentro do Brasil apenas. Tem outros nomes sim, tá, fiel? Mas aqui seria muito imprudente, desculpa, a gente ficar aqui rastreando nomes, ou ficar jogando nomes no ventilador, ou ficar colocando nomes na capa para o torcedor ludibriar. Já me perguntaram aqui se poderia ser Roberto Firmino, não sei, Anderson Talisca, não sei, fiel. A gente vai ter que aguardar realmente o ano que vem para a gente ver de qual jogador se trata. O que temos de informação, pelo menos eu, de informação, de concreto, de certo, é que o Corinthians quer um grande atacante. É o que eu posso dizer para vocês. Olha, o Corinthians quer um grande atacante para 2025. Mas nome, cara, impossível, até porque
eu acredito que o Corinthians tem coisas muito mais importantes esse ano para a gente concentrar e para a gente concentrar as nossas energias, tá, fiel? Com todo o respeito aí, quem gosta do mercado da bola, obviamente que todo mundo gosta, é uma caixinha de surpresa, você pode trazer um grande jogador, você pode reforçar o seu time ainda mais, mas nós, corintianos, temos que concentrar todas as nossas energias nesse momento em sair dessa furada de Série B e no jogo São Paulo de amanhã. Tanto é que o Corinthians terá treino aberto, tá, fiel? Treino aberto do Timão aí para enfrentar o São Paulo no dia de amanhã. O treino aberto que está acontecendo hoje no Corinthians. Você pode acompanhar aí pelo Corinthians TV. Não sei que horas vai iniciar. De repente a gente está falando aqui, o treino está até acontecendo. Mas na Corinthians TV você consegue acompanhar o treino aberto aí do Corinthians, correto? Então qualquer informação sobre o mercado da bola, obviamente que vou trazer para vocês aqui o nome de um jogador, o nome de um jogador que ventilou, mas neste exato momento, até pelo menos na data de hoje, a informação que temos é que é um grande jogador, mas nome eu acho que é muito cedo, mas muito cedo mesmo para soltar um nome na mídia aí, para a gente começar a pipocar, para a gente começar a estudar este nome para ver se tem relevância ou não. Qualquer nome que que solte agora ou por esses dias, eu nem, mesmo se eu ver em algum noticiário, dependendo a fonte, dependendo a informação, se ela tiver peso, eu posso soltar para vocês aqui, ou se a fonte, as pessoas com quem eu tenho o maior orgulho de trabalhar, me passar algo, obviamente que vou passar de olhos fechados. Mas qualquer outro meio de transmissão que soltar um nome midiático agora, eu nem vou trazer aqui, porque eu acho meio balela pelo tempo que falta ainda para a janela de 2025 abrir. Correto, fiel? Comentem, porque eu quero saber sua opinião referente a este assunto. Porque agora vamos ao que realmente interessa, que é a partida de amanhã entre Corinthians e São Paulo, tá? Recebi algumas informações que o Memphis Depay poderia iniciar o jogo como titular. Já trago para vocês de antemão que eu acredito que é muito difícil que ele comece como titular, porque ainda ele não está na sua melhor forma física ideal. Acredito que ele pode ganhar mais minutagem dentro de campo e entrar, por exemplo, no início de segundo tempo, ou iniciar o primeiro tempo jogando e sair no segundo tempo. Acho que algo desse gênero pode acontecer, mas ainda o jogador iniciar a partida jogando, eu acredito que não vai ser o caso amanhã, tá? O Corinthians que já esboça aí uma formação tática para enfrentar o São Paulo. E o Ramon Dias vem da seguinte dúvida: se entra com 2 atacantes e um homem a mais no meio-campo, ou se entra com 3 zagueiros, tá, fiel? 3 zagueiros e 3 atacantes. Então o Corinthians o Ramon Dias, ele está nesse impasse de treinamento, tá? Ele treina uma hora com 2 zagueiros, ele treina uma hora com 3 zagueiros, e vou passar aqui para vocês o porquê disso. Se chama Igor Coronado, que está causando essa dúvida na cabeça do Ramon Dias. Mas, corintianeiro, por quê? Porque o Igor Coronado está jogando muita bola, fiel. Ele está jogando um bolão, vamos dizer assim, tá? Um bolão mesmo, ele está jogando, evoluiu bastante. Então, como você mantém o Igor Coronado no banco, sendo que evoluiu muito? Então ele tem a opção ou planeja colocar o Igor Coronado e o Rodrigo Garro para jogar juntos. Para isso você tem que jogar com 2 zagueiros e 2 atacantes para isso acontecer, tá? Para esta formação que o Ramon Dias pensa acontecer, do Igor Coronado e Rodrigo Garro jogar junto, o Corinthians tem que entrar, por exemplo, com Hugo Souza, tá? E a gente vem de 2 zagueiros. Zé Ramalho tá cantando lá, tá, fiel? André Ramalho, Félix Torres. Aí a gente vem de lateral direito Fagner, que tem ganhando aí um bom, vamos dizer assim, está evoluindo, apesar de não dar conta de jogar os 2 tempos inteiros, mas é um jogador que está voltando a jogar bola. Então, recapitulando, André Ramalho, Félix Torres, Fagner e Matheus Bidu, que hoje ganhou posição do Hugo, e a gente vem aí de 2 volantes. Então, ó, linha de 4 nossa, Hugo, 2 zagueiros 3, 2 laterais 5, tá, fiel? A gente vem na nossa defesa com 2 volantes, tá? A gente vem com o José Martínez, que tá jogando muita bola também, e o Charles de volante. A gente já tem aí 7 jogadores. Para a gente conseguir colocar esse esquema, se a gente colocar o Garro e o Igor Coronado, a gente já vai para 9 jogadores no meio campo e 2 atacantes, sendo ele
Thales Magno ou Yuri Alberto, ou Thales Magno e Romero. Eu acredito que esta formação com 2 meias, sendo Rodrigo Garro e Igor Coronado, não deve acontecer. A formação que o Corinthians deve entrar em campo deve ser com 3 zagueiros, tá, fiel? Sendo Hugo Souza, aí a gente vem de Fagner, André Ramalho e Félix Torres, e Kaká, tá, fiel? Ou Gustavo Henrique. Aí vai da opção do treinador. Gustavo Henrique e Kaká estão jogando bem. Eu acredito que os dois estão no mesmo nível. Essa é a formação que o Ramon Dias mais gosta de jogar. Então, recapitulando, Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Kaká. E na nossa lateral esquerda seguimos aí com o Bidu, tá, fiel? A gente segue com 2 volantes, José Martínez e Charles, Rodrigo Garra à frente. Aí sim dá pra gente colocar 3 atacantes, tá? Sendo aí Thales Magno, Yuri Alberto e Romero. Acredito que essa deve ser a formação em que o nosso glorioso Ramon Dias deve usar para enfrentar o São Paulo. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto muito de 3 zagueiros. Não que você torne um time retranqueiro, o Ramon Dias tem feito ótimos jogos jogando com 3 zagueiros. Se eu não me engano, o primeiro jogo contra o Fortaleza lá, a gente jogou com 3 zagueiros, tá? Se eu não me engano, tá? Vocês podem confirmar para mim aí nos comentários. Ele vem fazendo ótimas partidas com 3 zagueiros, mas eu não gosto desta, vamos dizer assim, desta mecânica de jogo com 3 zagueiros, porque você perde um homem a mais no meio campo, tá? Então, para mim, a melhor formação hoje para o Corinthians enfrentar o São Paulo, jogando para frente, jogando para ganhar, não jogando recuado ou jogando no contra-ataque. Seria 2 zagueiros apenas, tá, fiel? 2 laterais, 2 volantes, 2 meio-campistas, sendo Igor Coronado e Rodrigo Garro, e 2 atacantes, tá? Na minha opinião, um time bastante agressivo para entrar para arrebentar. Ó, para entrar para arrebentar, a minha formação: Hugo Souza, aí a gente vem de Fagner, André Ramalho e Félix Torres, Matheus Bidu, Charles José Martínez, Igor Coronado e Rodrigo Garro. Aí a gente vem de Thales Magno e Memphis Depay. Essa é a minha formação para você entrar para arrebentar. Para você entrar, para você intimidar. Ah, corintianeiro, mas o Memphis Depay não aguenta jogar 2 tempos junto. Coloca ele já no primeiro tempo, cara. O cara ganha 3 milhões de reais. São 3 milhões de reais. A gente não vai contratar um cara de 3 milhões de reais para ficar no banco a vida toda. O cara chegou para ser titular, pô. O cara tem experiência de Copa do Mundo, de Eurocopa, o maior artilheiro da seleção da Holanda, só perde pro Van Persie, 40 e tantos gols. Pô, o cara tem que chegar para ser titular. Ah, corintianeiro, não aguenta jogar os 2 tempos? Já entra com ele no primeiro tempo e tira no segundo, tá? Então, o Ramon Dias, ele tem esta dúvida na cabeça. Obviamente que vamos saber a formação 1 hora antes do jogo. Ou você pode acompanhar aí na Corinthians TV, pelo menos um esboço do que o Corinthians está treinando aí com o treino aberto, certo, fiel? Queria trazer esse bate-pronto aqui para vocês, tá? Sobre aí esse esquema da CBF, sobre esse jogador midiático que o Corinthians quer trazer, sobre formação, sobre São Paulo e a importância que todos nós sabemos que é conquistar esses 3 pontos diante do São Paulo, que é uma grande equipe também, mas temos que entrar concentrados para a gente conseguir sair de lá com os 3 pontos para sair de vez dessa zona de rebaixamento, que é uma partida super importante, que para mim tem que ser tratada como se fosse uma final. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça, 6 horas da tarde tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês, com muito mais informações atualizadas. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!